E aí, tudo bem com você? Muito prazer, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, nada mais importante para nós conversarmos do que o halving do Bitcoin, que está programado para menos de um ano a partir dessa data em que você está assistindo esse vídeo. Olha só, estou colocando esse vídeo hoje principalmente pela quantidade de pessoas que estão em dúvida de como reagir a esse grande evento no nosso principal mercado, o mercado de criptomoedas, especificamente o Bitcoin, tá? De forma muito simples, tá? O halving do Bitcoin está muito ligado a esse mecanismo deflacionário que surgiu desde o início com o Bitcoin. Então, toda essa recompensa que os mineradores recebem pelo trabalho que eles fazem, ela vai ser diminuída, vai ser cortada pela metade a partir de abril do ano que vem. Como você pode ver aqui na tela, nós temos um countdown referente ao halving do Bitcoin, que a partir desse momento nós temos ali em torno de 206 dias, tá? E o que é importante? Ciclicamente falando, quando nós olhamos no passado, nós temos um timing muito bom agora para possíveis posicionamentos. Nós podemos buscar dados passados para entender quais foram os movimentos do Bitcoin, né, de que forma que ele reagiu antecipadamente ao halving e depois ao halving, beleza? Então eu tenho um site, eu acho interessante você fazer esse tipo de estudo, né, você buscar a informação direto na fonte. Então nós temos aqui um site para acompanhar a data de acontecimento dos halvings anteriores. Então nós tivemos o primeiro halving, segundo, o terceiro, tá? Esse terceiro foi o mais recente que nós tivemos ali em maio de 2020, na qual o Bitcoin teve um crescimento absurdo, né? Foi quando ele buscou aquele topo histórico. E temos o quarto programado ali para abril de 2024 aproximadamente. Então quer dizer o quê? Que a recompensa que os mineradores recebem por cada bloco minerado, que hoje é de 6,25 bitcoins, a partir de abril do ano que vem nós temos uma queda pela metade. Então o minerador vai estar recebendo 3,12. Então isso causa um efeito deflacionário, principalmente se a demanda por essa criptomoeda continuar crescendo, se as pessoas continuarem interessadas. Na verdade, eu não diria nem as pessoas, visto que esse mercado já tem uma aceitação muito grande. Eu digo principalmente o institucional, que cada vez mais tem ficado de olho no Bitcoin. Beleza? Então vamos lá. O tipo de análise que eu quero fazer com vocês é uma análise histórica passada e dar uma olhada o que aconteceu antecipadamente a cada halving e o movimento posterior ao acontecimento desse halving. Então, eu tenho aqui 28 de novembro de 2012, né, que foi o nosso primeiro halving, da qual um minerador que recebia 50 bitcoins por bloco minerado começou a receber 25. Então nós podemos ir aqui para o nosso gráfico mensal do Bitcoin e procurar exatamente lá no ano de 2012, então uma região bem distante de preço. A gente tem que fazer um dimensionamento gráfico aqui bem grande. Olha só. Então chegamos aqui no ano de 2012, no mês de novembro, correto? 28 de novembro. Então vou pegar a minha linha vertical e vou marcar aqui novembro de 2012. Está aqui. O que você consegue perceber? Antecipadamente ao mês de novembro, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de alta que antecedem o movimento de valorização pós-halving. Então, antes do nosso halving do Bitcoin, nós já tivemos uma escalada nos preços. Então, uma antecipação do mercado a esse grande evento que aconteceu. Então, vamos fazer uma marcação aqui de intervalo de preços. Nós tivemos uma alta ali de maio de 2012 até novembro, até topo ali de 200%, até onde aconteceu o halving aqui, vamos colocar na abertura do mês de novembro, de 122% no preço, beleza? Então ele saiu aqui de pouco mais de 5 dólares até 11,20. Ótimo. E pós-halving, o que nós tivemos? Então pós-halving nós tivemos lá o mês de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e aí foi, tá? Qual que é a grande questão que é importante de definir? Entre esse mês de novembro que nós tivemos uma grande escalada no preço, deixa eu marcar aqui, daqui até o nosso topo, nós tivemos em torno de 5 meses, o
mercado corrigiu em 8 meses, mas foi uma alta expressiva, tá? Absurdamente expressiva. Show de bola, vamos ao próximo. 9 de julho de 2016. Vamos avançar um pouco. Então temos aqui, ó, julho de 2016. Está aqui, julho de 2016. Então nós tivemos o próximo halving nesse mês. Outra coisa importante de notar, contar os meses anteriores. Então nós tivemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então na mesma contagem anterior nós tivemos 6 meses de alta que antecederam o nosso Bitcoin em relação ao halving. Então até a abertura do mês de julho, que aconteceu o halving do Bitcoin, tivemos 85% de alta. Mais uma vez, uma antecipação do mercado a esse evento super importante. E óbvio, né, 2 meses ali pós-halving do Bitcoin, mais uma escalada de preço. Né? Parar para pensar que o corte pela metade, né, da emissão de Bitcoin na rede e o interesse crescente por essa criptomoeda causaram essa relação de oferta e demanda, tá? Esse descompasso entre a oferta e a demanda. Próximo, 11 de maio de 2020. Esse é mais recente, né? Para quem é entusiasta recente do mercado de cripto, provavelmente acompanhou esses movimentos. Então, 11 de maio de 2020. O que nós tivemos aqui, ó? Maio de 2019, vamos avançar um pouquinho mais. Maio de 2020, está aqui, nesse candle. Aqui tivemos um ponto muito importante, essa antecipação que nós fazemos de 6 meses anteriores, né, que o mercado possivelmente começa a se posicionar para tentar se favorecer do movimento de valorização, houve uma coisa muito importante nesse meio tempo, tá, que você pode identificar como a pandemia ali no mês de março. Então, fazendo a contagem de 6 meses anteriores, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, da abertura desse mês até o nosso halving, nós tivemos 14%, se for considerar a abertura do mês aqui em cima, menos 4%. Então, foi um mercado que não movimentou. Né? E óbvio, em decorrência ao grande movimento de queda, né, de sell-off que aconteceram nos ativos em março de 2020, foi uma reação muito mais fundamentalista, externa ao mercado de criptomoedas, externa ao mercado financeiro. Então o mercado se antecipou, houve uma devolução de preço aqui, de qualquer forma, ainda assim, o halving aconteceu no mesmo patamar de 6 meses anteriores. Tá? E, óbvio, pós-halving, um desempenho de preço absurdo nesse Bitcoin, que foi o momento ali que ele buscou a sua primeira onda, depois o seu topo histórico lá em novembro. Beleza? Qual que é um ponto importante da gente notar nesse padrão histórico, que ainda é muito recente, né? Não podemos dizer que é um padrão extremamente respeitável, porque, já mostrando para vocês, nós tivemos 1, 2, 3 halvings até aqui, para nos dizer que esse padrão vem funcionando dentro do mercado. Ponto importante, cada patamar de preço em que o halving aconteceu, ele não voltou anteriormente. Então, quando nós tivemos o halving lá no mês de maio, aproximadamente no preço ali de 8.600 dólares, o mercado não voltou para esses 8.600 dólares. Tá? Óbvio, ainda faltam mais de 200 dias para a gente trabalhar esse novo halving do Bitcoin, tudo pode acontecer. Mas e os movimentos passados? Vamos lá de novo. Julho de 2016. O que nós tivemos em julho de 2016? O halving aconteceu em 670 dólares aqui, ó. 670 dólares. O mercado não voltou a esse patamar no próximo halving, que foi em 2020, tá vendo? Ele ainda ficou muito distante. Depois, de novo, o primeiro halving lá em 2012, tá? Esse aqui aconteceu muito recente, né, em relação à criação dessa criptomoeda. Nós tivemos ele no patamar de 11 ou 12 dólares. E também, no próximo halving que aconteceu em 2016, ele não chegou nesses 12 dólares. Então, por padrão, quando acontece um halving do Bitcoin, dificilmente, pelo menos
das últimas vezes que nós acompanhamos, ele não voltou nos preços anteriores. Então isso abre uma margem de pensamento, obviamente, muito ligado à gestão, mas abre uma margem de pensamento da qual 8.600 dólares, que foi o preço do último halving do Bitcoin, é uma boa região de estrutura para que o mercado não atinja essa estrutura, tá? Não atinja esse patamar de preço, beleza? Então isso nos dá uma noção de que realmente, a partir do ponto em que nós estamos, com essa formação gráfica de recuperação do Bitcoin, podemos ter um movimento ascendente, então um movimento de força extremamente interessante a partir do ponto em que estamos agora. Se formos considerar o movimento em que o Bitcoin está agora de aproximadamente 6 meses que antecedem o nosso halving do Bitcoin, podemos ter uma escalada de preço e posteriormente ao halving também um outro avanço na cotação desse Bitcoin, beleza? Então, se você curtiu essa ideia, curtiu esse vídeo aqui, deixa o teu like, se inscreve e te vejo na próxima.